Estamos de volta com Atitude Empreender. Leandro, você vive o cinema desde os 8 anos de idade, né? Então, cresceu ali dentro intensamente. Vive isso diariamente. Gostaria que você fizesse um resumo para a gente desse processo evolutivo do negócio e também da estrutura do cinema em si, né? Eu sei que você tem várias curiosidades para contar para a gente. Eu costumo dizer que desde quando eu já estava na barriga da minha mãe, eu já estava dentro de cinema. Então, para mim, é uma paixão muito grande que eu tenho até hoje, né? Embora essa paixão ela já tenha sofrido ao longo do tempo, né? Várias etapas, sofrido bastante. Mas, mesmo assim, ainda assim, essa minha força, essa energia interna que eu tenho, me mantém. E o que mais me mantém também é quando eu começo a ver resultados do meu trabalho, né? Não de bilheteria, isso eu nunca fui muito ligado, isso não é o importante para mim. O importante é que eu consiga realizar dia a dia cada vez mais melhor o meu trabalho, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, as reações do público dentro do cinema, isso é uma coisa que fico muito feliz, né? Por exemplo, quando é filme infantil, por exemplo, teve agora há pouco tempo um filme daqueles bichinhos amarelos, o Meu Malvado Favorito 2, né? E aí você vê famílias indo lá no cinema, alegre e tal, e no final da sessão elas saem, uma cumprimentando a outra, né? Ai, nossa, tal, valeu, foi legal, foi gostoso. Quando eu começo a ver esse tipo de coisa assim, é onde eu vejo que meu trabalho vale a pena, né? Mais do que bilheteria, porque bilheteria para mim, eu preciso dela, necessito da bilheteria, mas é para poder viabilizar todos esses meus sonhos, esse desejo, que sem bilheteria, enfim, não tem como não uma paixão que sobreviva. Mas esse é o mais gostoso, assim, sabe? Quando eu faço sessões para as crianças, por exemplo, né? Então eu chamo a PAI, Casa do Menor, enfim, todas as instituições nesse sentido que eu gosto muito. Já uma semana antes, quando eu estou conversando lá com os monitores e tal, programando, agendando tudo, as crianças já ficam numa ansiedade, e aí, eu vou assistir tal filme, a gente vai no cinema, a gente vai assistir. Muitas das crianças nunca nem foram no cinema, não sabem o que é isso, né? Aí eles entram dentro da sala e falam, nossa, que tamanho de televisão, é muito bacana, é muito gostoso. E aí, quando eu vejo no rosto de cada criança dessa a alegria que eles vão para assistir, é uma coisa que realmente mexe comigo, como está mexendo agora. Mas é muito legal, sabe? Eu falo, puxa, aí agora meu trabalho está valendo a pena. Essa é uma das maiores remunerações que eu posso ter do meu trabalho. Bilheteria, ela é o que eu falei, ela é uma consequência só e não mais nada que isso, né? Mesmo que eu também não sou bom de números, não decoro números, não vivo de números, né? Eu vivo justamente dessa energia, dessa alegria, né, que é facultada à minha atividade, né, que eu posso estar proporcionando isso. Isso, para mim, é um dos pilares que me sustenta. Com relação ao tamanho da sala, você tem uma curiosidade, né, que antes você tinha uma pessoa lá que ficava resfriando a tela para que não pegasse fogo. Conta um pouquinho disso para a gente. Isso não só tem a ver com o tamanho da sala, mas como também da tecnologia na época, que era o que se tinha, era o que se fazia na época, né? Assim como nós estamos hoje em 2015, daqui a 20, 30, 40 anos vai ser outra história também e tal. Mas na época, o que precisava se produzir de luz para exibir um filme, né, que a gente chamava que era carvão, mas não tem nada a ver com carvão, né? Era dois bastões de cobre, de grafite revestidos de cobre, que produzia luz. Só que ao mesmo tempo ele produzia luz, mas também produzia muito calor. E pela tecnologia ótica que tinha na época, tinha que se projetar de muito perto, né? Não dava para se projetar à distância.
E a própria tecnologia também da tela, tal, que era uma espécie de era um pano, uma espécie de uma lona, projetava muito perto. Com esse calor produzido, era necessário que constantemente ia uma pessoa lá, jogava um balde d'água, porque senão ia pegar fogo na tela. Mas aí as coisas foram... E isso aconteceu aqui em Poços. Foi assim, lá no Cine Gibimba, onde é uma galeria hoje lá, que chama Gibimba, que leva o mesmo nome, era o Cine Gibimba, que também era anexo a um cassino. Lá era dessa forma. Teve outros cinemas também, ali tudo aos arredores da praça, e depois teve o Politeama, né, que já bem posteriormente, né, o Politeama, que pegava todo aquele quarteirão ali da prefeitura ali, que tinha o hotel, o cassino e o cinema, que ficava bem no meio ali. O Politeama, por exemplo, foi o primeiro cinema com máquinas 35mm, né, que é o padrão que se adotou na época e se usa até hoje, embora está no fim, em função da digitalização, mas que era lá, o primeiro cinema em 35, depois o São Luís e quase que concomitantemente ali o Vogue também, né? Vamos falar agora de Cine Ultravisão. Conta pra gente desse sonho do seu pai e como é que foi esse início. Um pouco o que eu já tinha falado anteriormente, né? Ele não tinha a ideia, não tinha projeto de fazer mais cinema, ao contrário, ele estava vendendo o Cine Vogue para ir embora para a Argentina. E daí, como também falei anteriormente, né, que ele encontrou minha mãe, mudou todo o rumo da história, e ele continuou aqui. Como ele sempre teve esse espírito muito empreendedor, ele queria também, ele foi vendo que dentro da atividade de cinema lá do Vogue, já era um prédio um pouco mais antigo, né? Ele era muito visionário, então ele já sabia que num futuro próximo a demanda de cinema, a forma de se fazer cinema ia mudar e que o Vogue já não atendia mais essas necessidades. Foi daí que ele já, ainda na década de 60, começou a idealizar a Ultravisão. Essa obra se correu por toda a década de 70, e em 79 ele inaugurou a Ultravisão. 2 anos mais tarde, infelizmente ele faleceu, né? Teve pouco tempo aí para fazer usufruto do que ele construiu, mas o objetivo dele principal também não era fazer usufruto disso, ele também já naquela época, ele já tinha uma condição financeira com certo conforto, não precisaria fazer mais nenhum cinema, né, nem nada, mas mesmo assim ele decidiu, né, fazer, sobretudo pensando na cidade, né, para a cidade, que ele gostava muito daqui de Poços, e também para a família, né. Nessa época você tinha 8 anos, quando ele faleceu, e a partir daí então você e a sua mãe e irmãos, né, toda a sua família então ficam à frente do negócio. Como que foi esse início aí sem o pai? Muito difícil, naturalmente. A nossa família é pequena, continua sendo pequena até hoje, mas, enfim, a gente se uniu da forma como a gente pôde, nas condições que a gente tinha, né, para conseguir superar essa perda do meu pai, que é difícil para a gente até hoje. Até quando vocês mantiveram o Cine Vogue em funcionamento? Nós conseguimos manter o Cine Vogue em funcionamento até aí final da segunda metade dos anos 80, né? Em função não só da crise, que os anos 80 foi um ano de crise, uma das mais agudas na história do cinema no Brasil, seja pelo momento de transição econômico da época, até mesmo político, da ditadura para essa democracia que a gente vive hoje, e até mesmo questões estruturais internas também da família, né? Porque com a perda do meu pai foi muito, muito difícil esse momento que a gente passou. E essas mudanças todas de cinema, né? Nos anos 90 a gente tentou reativar o Vogue, mas
também sem sucesso. Foi aí a gente partiu em nos dedicarmos, investimos cada vez mais no Ultravisão. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a atual estrutura do Cine Ultravisão. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.